Boa noite, igreja. Amém. Glória a Deus. Quem já sentiu a presença gloriosa, maravilhosa do nosso Deus hoje aqui neste lugar, levanta a sua mão e diga glória a Deus. Aleluia. A minha oração antes de subir aqui, com todo o temor, com todo o tremor, foi: Senhor, que a tua presença continue conosco e de maneira abundante. Eu tenho certeza que já valeu a pena nós termos vindo à casa do Senhor. Mas a palavra de Deus, ela se renova dia a dia. E eu sei que Ele ainda tem mais coisas boas para nós hoje. Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia no Salmo de número 42. Salmo 42. E hoje tivemos também esse momento aí onde a igreja, basicamente a igreja, a equipe do Amor em Ação, nos estimulou a pensarmos naqueles que muitas vezes perdem a sua vida por se perderem dentro de si, de não encontrarem um caminho que o faça valer a pena viver, e muitos desistem da sua própria vida e tiram a sua vida. E nós, como cristãos, temos realmente uma missão maravilhosa de Deus, porque Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E Jesus disse para nós irmos, pregarmos o Evangelho, essa notícia das boas novas a todos. Então é o momento de nós sermos estimulados a levarmos essa boa nova a todos, porque Deus quer dar vida e vida em abundância a todos aqueles que dele se aproximam. E Deus quer usar você, Deus quer usar a todos nós. E quando a gente fala em suicídio, com certeza uma das principais causas deste mal que afeta todo mundo, inclusive o nosso país, seja a depressão. E me veio à mente esse Salmo número 42, porque é um salmo maravilhoso, mas é um salmo onde o salmista se encontrava em depressão. Nós notamos isso pelos textos. Vamos ler Salmo 42. Os salmos, de fato, são poesias, é uma linguagem psicológica da alma, onde, por meio de poesias, por meio de orações, Deus se mostra a nós, Deus nos traz inspirações sobre a condição da alma humana e sobre como Deus cura a alma humana. Salmo 42, se você encontrou, diga amém. Veja como é maravilhoso, como começa este salmo. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Ele está orando, ele está falando com Deus. Assim como a corça, ó Deus, suspira pela corrente das águas, por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Dia e noite. Enquanto me dizem continuamente: o seu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu, no passado, tempos atrás, eu passava com a multidão do teu povo e os guiava em procissão à casa de Deus. No passado, no meio de gritos de alegria e de louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu.
Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, no Hermon, no monte Mizar. Um abismo chama outro abismo, um caos chama outro caos, uma depressão puxa outra, e ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passam sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Eu pergunto a Deus, minha rocha, por que te esquecestes de mim? Por que eu hei de andar lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Os meus ossos se adoecem, os meus ossos se esmigalham. Quando os meus adversários me insultam, isso me ferem, perguntando sem parar. Você está nessa situação, e o seu Deus, onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Pai querido, é a Tua palavra, que ninguém fuja dela, Senhor, que ninguém escape ao que o Espírito Santo tem para falar aos nossos corações, que todas as mentes sejam levadas pelo amor, cativos até Ti. Fala o que o Senhor tem para falar com todos nós, a começar por mim, e que a minha esperança, a minha fé em Ti se renove hoje, que a nossa vontade de viver, de se entregar a Ti, seja renovada hoje, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Quem pode dizer amém? Aleluia. Quem está alegre com Jesus, celebra ao Senhor Jesus. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém. Às vezes a gente lê esse salmo, né? E começa a ficar deprimido, né? Então vamos aplaudir o Senhor, porque hoje é dia de festa, hoje é dia de alegria. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Este salmo, o salmista está naqueles momentos de depressão, naquelas situações da vida onde parece que Deus sumiu, onde parece que Deus está omisso, surdo. Parece que em alguns momentos da vida Deus é o Deus que deixou de intervir, é um Deus que não intervém mais, porque se fosse assim, Ele já devia ter intervido na minha vida, Ele já devia ter mudado essa situação. E tem situações que todos nós passamos por isso, e o salmista, sendo homem de Deus, sendo pessoa temente a Deus, que deseja Deus, que suspira por Deus, ele passou por isso também, de modo que nenhum de nós também está isento de passar por estes momentos. E nestes momentos, certo dia ele, na intenção de talvez fugir desse sentimento, ele foi para o deserto. E lá no deserto, sozinho, caminhando, ele se encontra com a corça, lá no deserto. E ele observa que aquela corça está sedenta, está angustiada, procurando, cheirando água no ar, de sede. E ele olha aquele animal e diz: eu estou assim, desse jeito. Esse animal me representa, porque assim como a corça suspira pelas águas nesse deserto, assim por Ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Ti, a minha alma anseia por Ti, a minha alma, eu não posso viver sem a Tua presença. Ele ora, e naquele momento ele ora, ele mergulha em Deus e diz: Deus, a minha alma suspira por Ti, como essa corça sedenta pelas correntes da alma. Por que ele ficou assim? Por que ele ficou nesse estado de
ao mesmo tempo sendo um homem temente a Deus, que adora a Deus, que quer Deus, mas em um momento ele ficou nesse estado de depressão profunda, como lemos nesse salmo. No caso dele, basicamente, foi porque pelas coisas que ele ouviu e deu atenção a essas vozes, a esses ruídos externos, ele permitiu que a sua alma se abrisse e foi como que esponja, absorvendo palavras negativas que eram ditas para ele, sobre ele, naquele momento, especialmente a frase que dizia: você está passando o que está passando, e o teu Deus, cadê o teu Deus? O teu Deus onde está? O seu Deus onde está? O seu Deus onde está? Essa é a frase que caiu como bomba dentro do seu coração, e ele permitiu que ela habitasse a sua interioridade. E talvez você tenha ouvido essas vozes também essa semana, e às vezes essas vozes vêm de pessoas bem próximas de nós, que nos acompanham na nossa luta, na nossa dor, na nossa fragilidade, e portanto, as conhecendo, diz: cadê o seu Deus? Você não vai na igreja? Por que você está passando nessa situação? Ou às vezes ninguém disse para você, mas você ouve nos seus ouvidos essas vozes dizendo claramente para você: cadê o seu Deus? Cadê a sua fé? Onde está o seu Deus? No caso dele, o que gerou esse estado, o que agravou esse estado, foi ele permitir que essas vozes encontrassem raízes no seu interior. E o que acontece quando a gente permite que isso encontre habitação em nós? Quando a gente dá ouvido para essas vozes, quando a gente tira o nosso foco de Deus e foca nos problemas, nas dores e nas vozes externas, nos ruídos, que nós vemos muitas vezes. Acontece o que aconteceu com o salmista Davi. E o que aconteceu, aliás, o salmo não é de Davi, é dos filhos de Coré. Acontece com com qualquer um de nós. E o que aconteceu com ele se assemelha muito, tem sintomas muito parecidos com os sintomas de pessoas deprimidas. Se não vejamos as consequências de se dar ouvido a essas vozes malignas, que quer levar você para baixo, de você dar atenção a essas vozes. Primeira consequência, nós vemos no versículo 2, versículo 3, que diz, ele dizendo: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento. Eu me alimento de lágrimas, dia e noite, enquanto eles dizem continuamente: o teu Deus, onde está? A primeira consequência é que a pessoa entra num ciclo de lágrimas. Ele entra num processo de retroalimentação da angústia. Ele chora, e aí porque chora ele fica deprimido, e porque fica deprimido ele chora, e ele entra nesse círculo vicioso e não consegue sair. Mas eu estou aqui nessa noite para dizer que Deus quer quebrar esse ciclo na sua vida, porque a palavra de Deus diz que mesmo que o choro dure uma noite, a alegria virá pelo amanhã. Aleluia, pode aplaudir o Senhor Jesus. É isso que Deus vem para dizer para você. Em suma é isso. Chorar todos choram, dor todos passam, mas passa. Quando isso se torna um ciclo vicioso do qual você não consegue sair, onde as lágrimas passam a ser o seu alimento dia e noite, está na hora de quebrar esse ciclo. E Deus está aqui bem presente conosco. Eu tenho certeza que você sentiu a presença do Espírito Santo de Deus hoje, aqui, agora, para dizer para você que Ele te trouxe aqui para quebrar esse ciclo. Esse ciclo de lágrimas, de dor, que não finda, que não acaba. E você parece que se alimenta disso. A segunda consequência que nós vemos aqui, que aconteceu com o salmista, e acontece com qualquer um, versículo 4.
lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma. Eu me lembro de quando eu fazia procissões com a multidão do seu povo, e os guiava em procissão à casa de Deus. Eu participava das festividades, da alegria, da celebração, dos gritos de alegria, de louvor, das multidões em festas. Eu lembro disso. Passa a viver de lembranças passadas. Perde a capacidade de louvar hoje, fica lembrando do tempo que louvava a Deus com alegria no passado, mas no presente ele perdeu a capacidade de louvar, porque ele fica vivendo das lembranças passadas. E às vezes, quando a igreja está louvando ao Senhor, multidão em festa e alegria, você talvez fica aí no banco, não se sentindo em condições de louvar ao Senhor, de acompanhar o ritmo da presença do Senhor, até por um sentimento de honestidade consigo mesmo, porque você se sente desonesto consigo mesmo, porque diz, eu não estou sentindo nada, por que eu vou louvar? Por que eu vou acompanhar isso? Isso não está fazendo sentido para mim. Perde a capacidade de adorar, perdeu a capacidade de louvar, vive de lembranças passadas. Mas Deus está aqui para dizer para você que as bênçãos passadas são o referencial mínimo daquilo que Deus tem para você hoje e amanhã. Você pode dizer amém? Então repita comigo: as bênçãos passadas são para mim o referencial mínimo do que Deus tem para mim hoje e amanhã também. Aleluia, até a eternidade. Então aplauda o Senhor Jesus, celebre a Ele. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por Deus. Quer fazer você voltar a adorar a Deus com honestidade, do fundo da alma, do jeito que você é. Cada um tem a sua personalidade, algum tem a sua forma, o seu meio de adorar a Deus, desde que o faça do profundo da alma. Você não pode perder esse fogo do Espírito Santo dentro do seu coração. Deus quer restaurar isso, a ponto de eu e você podemos dizer, como Jó disse: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor meu Deus. Mas voltando para o texto, o que mais que acontece? Quando se dá ouvido a essas vozes, o versículo seguinte, versículo 6, nos mostra que a pessoa passa a viver de sentimentalismo. A sua vida, ela vive em função dos sentimentos. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Sinto. Ela vive em função do que sente. Ela abriu mão das promessas de Deus, porque as promessas de Deus, elas não falharão, elas são eternas, independente de eu e você sentir ou não, elas vão se cumprir nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Mas ele vive de sentimento, ele vive do que sente. Portanto, a sua vida é altos e baixos, porque nessa vida, nesse mundo que nós vivemos, certamente todos nós somos muito mais atacados por coisas que nos faz sentir coisas para baixo do que nos coloca para cima. Mas ele vive de sentimento, ele abdica das promessas, ele abre mão da razão, ele já não pensa mais, ele diz não para a razão, ele esquece as promessas e só foca naquilo que está sentindo. E aí, meu amigo, quando você foca no que você sente, aí você realmente vai para o fundo do buraco. Aí a sua vida certamente será uma vida de altos e baixos. Mas a palavra de Deus diz que o justo viverá não pelos sentimentos, mas o justo viverá pela fé. Repita comigo: justo. Eu sou justo porque Jesus me justificou lá na cruz do Calvário. E o justo
Repita comigo mais forte: e o justo, eu sou justo, viverá pela fé. Viverá pela fé, não pelas circunstâncias, não pelos sentimentos. Mas quando se dá atenção a isso, naturalmente a pessoa vai passar a viver dos seus sentimentos. E aí a consequência é que a sua fé, a sua devoção, ela é um sobe e desce, ela é vacilante. E isso se demonstra nos versículos seguintes, como a fé dele fica vacilante. Um dia está uma maravilha, no outro dia está no fundo do poço. Veja como diz o versículo. Será que isso tem a ver com você, com alguém neste lugar, ou que está nos ouvindo? Eu tenho certeza que sim, porque a palavra de Deus se renova a cada um de nós. Então ouça a palavra de Deus. Não é minha palavra, a palavra de Deus, ouça, é para você. Não fuja do que Deus está falando para você. Talvez você até hoje tenha vivido essa vida de altos e baixos. Veja o que diz o versículo 8, que maravilha, que coisa linda que diz no versículo 8, quando ele diz: contudo o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e durante a noite está o seu cântico está comigo, eu te louvo. Uma oração ao Deus da minha vida. A gente pensa: poxa, agora ele vai, né? Agora ele engrenou, mudou. Mas logo depois de dizer estas maravilhas do versículo 8, ele vai para o versículo 9 e diz: meu Deus, minha rocha, por que tu esqueceste de mim? Por que tu olvidastes de mim? Por que se esqueceste de mim? Porque eu hei de andar lamentando debaixo dessa opressão dos inimigos, das pessoas que estão sempre dizendo: cadê o seu Deus? Percebe como a fé dele oscila? Ele acaba de dizer uma declaração maravilhosa, e na sequência ele diz: meu Deus, por que você esqueceu de mim? Mas Deus quer te tirar desse estado. Ele quer fazer de você igual aquele construtor que fez a sua casa sobre a rocha, que veio ventos, que veio tempestade, que veio tufões, que veio rios, mas a casa ficou firme, ela não caiu, porque ela estava sobre a rocha. Aleluia, glória a Deus. A sua devoção é vacilante. E o que mais que acontece? Versículo 10 nos diz que a pessoa, quando dá ouvidos a essas vozes, ela adoece, fica doente. A depressão gera, os profissionais podem, com muita propriedade, nos mostrar as razões científicas para isso, do que a palavra diz, e que o salmista diz também: os meus ossos se adoeceram, os meus ossos se esmigalham, os meus ossos doem, eu sinto dores internas de verdade nos meus ossos, porque os meus adversários me insultam, e eu dou atenção, e eu fico revoltado, e eu não aceito, perguntando: cadê o teu Deus? Onde está? Adoece o corpo e adoece a alma. Percebe como estas situações muito se assemelham ao estado daqueles. Se alguma dessas coisas trouxe alguma identificação com a sua vida, você talvez esteja à beira de um estado de depressão e precisa buscar ajuda. E Deus está aqui para indicar o caminho para você. Deus está aqui. Veja o que Jesus disse em Isaías capítulo 61. Se você tem vivido uma vida de lágrimas, se você tem vivido de lembranças do passado e não se sente nem à vontade para adorar a Deus hoje, se você vive uma vida de sentimentalismo, não consegue ter uma fé firme, a sua fé é vacilante, e você sente que está adoecendo literalmente, veja o que a palavra de Deus diz para mim e para você. Isaías capítulo 61, foi o que Jesus disse no início do seu ministério, e Ele está dizendo para mim e para você hoje, dizendo: o Espírito do Senhor de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. É Jesus dizendo para você, para mim e para você hoje: o Senhor me ungiu
para pregar as boas novas. Jesus está aqui para trazer boas novas a você, para pregar as boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Deus quer curar você. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, quem está preso nessa situação, e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar que hoje é o ano aceitável do Senhor, a consolar todos os que choram, a pôr sobre os que choram em Sião, choram na casa de Deus, uma coroa ao invés de cinza, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que vocês se chamem carvalhos de justiça. Aleluia! Aplauda ao Senhor Jesus. Ele está aqui hoje presente para fazer isso na sua vida, para curar você, para libertar você, para consolar todos os que choram, para colocar óleo de alegria ao invés de pranto. Quer vestir você com uma veste de louvor, e você vai adorar a Deus de verdade, não porque os outros, quem está do seu lado, adora. Veste de louvor ao invés de espírito angustiado. Aleluia! Que coisa linda! O nosso Jesus, o nosso Deus, que coisa linda! Ele está aqui para fazer isso com todos aqueles que o permitirem que seja feito. Você permite? Você quer que Jesus faça isso na sua vida? Então aplauda o Senhor Jesus, celebre a Ele, a Ele, a Ele. Adore a Deus do fundo do seu coração. Glória a Deus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Mas voltando lá para o Salmo 42, o que o salmista faz para sair daquele estado? Acabamos de ver que Jesus já fez o que tinha que ser feito. Mas o que a gente tem que fazer? O que o salmista faz? Versículo 11, ele diz: por que estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sabe o que eu vejo aqui nesse versículo curto, lindo, mas profundo? Em primeiro lugar, o que ele faz para sair desse estado é o que o nosso bispo está sempre nos estimulando a fazer, que é orar. Orar. Nós vimos que o Salmo começa dele orando, no mergulho em Deus, dizendo: Senhor, assim como a corça suspira pelas águas, eu suspiro por Ti, eu anseio por Ti, um mergulho em Deus, por meio da oração. Mas a oração é um mergulho em Deus, mas é também um mergulho em direção ao próximo, e é um mergulho para dentro de si mesmo. A oração também é um mergulho em Deus para dentro de si mesmo. É quando nós, como faz o salmista Davi, diante de Deus, mergulhamos para dentro da gente mesmo. E nesse mergulho ele pergunta: por que você está abatida, ó minha alma? Ele pergunta para si mesmo, ele conversa consigo mesmo. Olha só, ele conversa consigo mesmo, ele diz: por que, alma minha? Por que você está abatida? É um mergulho para dentro de si. É um momento de deixar as coisas externas de fora e fazer esse mergulho interno diante de Deus. Ele está em oração, o salmo é oração, mas ele conclui essa oração dizendo: alma minha, por que você está abatida? Por quê? Ele pergunta, ele inquire, ele questiona a sua própria alma, ele conversa consigo mesmo. Não se preocupe das pessoas acharem que você está doido, não, de conversar consigo mesmo. De preferência não faça isso em público, né? Num quarto fechado, melhor, né? Mas pergunte: alma minha, por que você está abatida? Por que estás abatido, minha alma? Por que você está azeda? Por que você está amargurada? A oração que a gente faz para dentro
muitas vezes a gente foge dessa oração, né? A gente foge, a gente faz tudo para fugir da gente mesmo, de fugir desse olhar para dentro de si. Estamos sempre tentando fugir para não encarar os fantasmas interiores. Às vezes a gente aqui, porque muitas vezes aqui dentro nós somos cheios de autopiedade. Achamos que porque somos cristãos, Deus vai ser uma espécie de pastor alemão, né? Na minha época pastor alemão, hoje é pitbull, né? Que vai nos guardar, que vai nos proteger, não vai deixar ninguém fazer mal comigo. Ou às vezes a gente acha que nenhum vírus vai nos contaminar, nenhum assalto, nenhuma dor, nenhuma doença. E vivemos talvez cheios de autopiedades. E a gente precisa desses momentos onde a gente, em primeiro lugar, a gente questiona a si mesmo, a alma minha, e faz isso com temor, com reflexão diante de Deus. Por que tu estás abatido, ó minha alma? Quais são as suas razões? Esse momento é um momento que às vezes a gente tem que pausar. Às vezes a gente vive tanto só para fora, e não tira um momento para a gente mesmo, um momento para a gente fazer uma pausa e para os ruídos externos. A gente vive numa sociedade cheia de tantos ruídos, tantos barulhos, tantas informações, tantas vozes. É necessário que a gente acalme a alma, que a gente tenha esse momento sós nosso com Deus, porque às vezes eu preciso ouvir de mim mesmo, não de outros, que ainda há esperança. É muito bom que quando a gente ouve, e aqui na igreja você sempre ouvirá, que Deus te renova, que Deus te fortalece, que Ele é a sua força. E Deus usa homens e mulheres de Deus aqui, Deus usa parentes, amigos, para levantar você, para te dar uma palavra de fé, de esperança. Mas há momentos na vida que não vai ter ninguém por perto. E aí a gente tem que aprender a falar para a gente mesmo, como o salmista Davi, como o salmista, de novo, né? Disse: porque estás abatido, a minha alma, espera em Deus, porque ainda o louvarei. A gente tem que aprender a gente mesmo a proferir palavras de esperança para a gente mesmo. Alma minha, não te perturbes, espera em Deus, minha alma, porque ainda o louvarei, minha alma. A gente precisa aprender isso. Em segundo lugar, o que ele faz? Além dele fazer essa oração para dentro de si, além dele nessa oração ele perguntar o porquê, alma minha, por que você está assim? Fazer essa autoanálise, essa auto-reflexão. Em segundo lugar, duas coisas apenas. Em segundo lugar, ele afirma em fé, para a sua própria alma, que o seu auxílio, que o seu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele diz: alma minha, espera em Deus, pois ainda o louvarei, espera em Deus, ainda o louvarei. Eu gosto desse ainda. Tem outras passagens na Bíblia que tem esses ainda. Enquanto tiver ainda, haverá esperança. Quase que deu uma música, né? Enquanto houver ainda, haverá esperança. Enquanto você for capaz de colocar um ainda na frente de todos os seus problemas, de todas as equações da sua vida, haverá esperança em Deus para você. O seu esposo não é crente, ainda será, em nome de Jesus. O seu filho está nas drogas, ainda será liberto em nome do Senhor Jesus. Você está doente, ainda será curado em nome do Senhor Jesus. Por que você não coloca um ainda na frente de todas as equações e problemas da sua vida? Está sem emprego, ainda terá o maior emprego da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Coloca um ainda na frente de todos os seus problemas, de todas as suas equações, e você verá o poder de Deus se manifestar na sua vida. Alma minha, espere em Deus, pois ainda o louvarei,
a Ele, meu auxílio e Deus meu, ainda o louvarei. E terceiro lugar, então primeiro ele ora para dentro de si, ele pergunta para a sua própria alma, ele coloca a sua esperança em Deus, ele coloca esse ainda na frente. E em terceiro lugar, sabe o que ele faz? Ele não faz mais nada. Ele não faz mais nada. E a gente não deve fazer mais nada. Acaba o salmo aqui. Assim, pastor? É, assim. Porque veja que lá no versículo 5, ele diz o mesmo versículo. Ele fala a mesma coisa, está lá no versículo 5. Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Mas na sequência ele volta a reclamar. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Não adianta nada se você for diante de Deus e na sequência você querer continuar reclamando e sofrendo e roendo as suas feridas. Ore ao Senhor, apenas coloque diante de Deus, confia nele, espera nele, diga para a sua alma: ainda te louvarei. Feche os seus olhos aí mesmo onde você está, coloque as mãos no seu coração. Tem um momento agora onde você diz para você mesmo: alma minha, por que estás abatida, ó minha alma? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que estás amargurada? Por que estás azeda? Por que está assim, revoltada? Por que estás abatida, ó minha alma? Vamos ficar em pé, queridos. E você vai continuar orando ao Senhor agora. Você vai continuar orando ao Senhor agora, se você quiser, é claro. A segunda parte que o salmista nos mostra. Vamos orar ao Senhor. Eu quero estimular você neste momento a orar ao Senhor. Você que já disse, e você dirá muitas outras vezes lá no seu quarto: minha alma, por que estás abatida? Mas agora, em nome de Jesus, você vai dizer: espere em Deus, pois ainda o louvarei. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Comece a orar aí onde você está. Comece a orar. Eu não sei qual é o seu problema, a sua dor, o que fez você estar nessa situação, mas esteja orando agora. Esteja orando agora dizendo: alma minha, espera em Deus, eu ainda te louvarei, eu ainda te louvarei, ó Deus, eu ainda te louvarei, eu ainda te louvarei, ó Deus. Eu estou com esse problema, eu estou com aquela situação, mas eu ainda te louvarei. Eu espero em Ti, Senhor, eu espero em Ti, Senhor. Assim como as corças desejam as correntes das águas, eu quero o Senhor, eu quero a Sua presença. Eu recebo de Ti, Senhor, e eu profetizo, eu declaro que eu ainda vou te louvar, eu ainda vou te louvar, eu ainda vou te louvar, eu vou te adorar. A minha esperança está em Ti. Coloque diante do Senhor agora a sua dor, o seu problema, o seu desafio, aquilo que te entristece. Diga a Ele: eu ainda te louvarei, eu espero em Ti, Senhor, eu espero em Ti, Senhor, eu espero em Ti, Senhor. O Senhor é a minha salvação, o Senhor me liberta. Senhor, a Tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Obrigado, Senhor, porque o Senhor veio para pregar boas novas, para pregar boas novas. Cura, Senhor Deus, me cura agora, Senhor, me cura agora em nome de Jesus. Eu recebo a Sua libertação, porque o Senhor veio para libertar os cativos, para libertar os oprimidos, para consolar todos os que choram. Consola minha alma agora, Senhor. Diga a Ele, consola minha alma agora, Senhor, em nome do Senhor. Eu quero o óleo de alegria sobre mim, eu quero as vestes de louvor sobre mim, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E se você, irmão, que está aqui, não está nesse estado, Deus te chama para proclamar as boas novas. Ou você precisa, ou você será instrumento de Deus, ou você precisa desta palavra de consolo para a sua vida, ou você precisa
ser instrumento de Deus, instrumento das boas novas. Você foi chamado para ser portador dessas boas novas, em nome do Senhor Jesus. Então esteja aí orando também, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, me usa, Senhor, me usa para ser proclamador dessas boas novas, em nome do Senhor, em nome do Senhor. Vamos louvar ao Senhor, enquanto nós estejamos orando aí, colocando a sua alma diante do Senhor, dizendo: ainda te louvarei, ou dizendo: Senhor, me usa para ser esse instrumento nas tuas mãos, para trazer libertação a todos aqueles que estão à beira da morte, em nome do Senhor Jesus. Ore ao Senhor, querido, aleluia. Minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei, tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei, tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei, tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, larga tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir. Aleluia. Amém, queridos? Quantos recebem esta palavra? Diz aleluia. Levanta suas mãos e fala: Senhor, eu recebo. Senhor Jesus, eu recebo aquilo que o Senhor está ministrando ao meu coração. Amém? Então aplauda o Senhor. Glória a Deus. Amém, queridos? Aleluia. Não posso deixar de falar hoje não, né? Sexta-feira foi aniversário do nosso pastor Rubens e ontem foi do pastor Washington. Amém, queridos? Glória a Deus. Querido, te espero aqui quarta-feira, na quarta do resgate. Amém? Vem estar aqui conosco em nome de Jesus. Pegue na saída a sua cartela de Daniel. Domingo que vem, ceia, início da campanha, em nome de Jesus. Deus abençoe você. Vai na paz em nome de Jesus.